A terceira lei de Newton talvez seja uma das mais populares entre nós. O seu enunciado é frequentemente lembrado, até por questões não tão ligadas diretamente à física. Toda ação provoca uma reação de mesma intensidade, mesma direção e em sentido oposto. Um exemplo corriqueiro de ação e reação está no ato de andar. Ao andar, uma pessoa age no chão com uma força para trás. O chão, por sua vez, reage no pé da pessoa com uma força de mesma intensidade, só que para frente. Essas forças surgem do contato entre o pé e o solo, e sem elas o movimento da pessoa em condições convencionais seria impraticável. Oi, olá pessoal, estamos aí de volta com mais uma aula de mecânica para vocês. Mecânica, a parte mais importante da física para efeito do vestibular. Até diria, em torno de 45%, 50% de qualquer exame bem formulado. Nós já vimos a cinemática, correto? E agora estamos vendo a dinâmica, que é a mecânica propriamente dita, como dizem alguns. Estamos tratando das leis de Newton, que é o nosso primeiro capítulo. Já falamos da primeira lei de Newton, também chamada princípio da inércia. Falamos também do princípio fundamental da dinâmica, correto? Que nos leva àquela famosíssima equação F igual a M vezes A. E hoje chegou a vez de falarmos da terceira lei de Newton, ou princípio da ação e reação. Isaac Newton, grande cientista inglês, nasceu em 1642, morreu em 1727, considerado talvez o maior cientista de todos os tempos, em todas as áreas. Mas o que diz a lei da ação e reação? Antes de comentar com você os dizeres da lei, vamos partir de um exemplo. Está aqui no vídeo para você. Está lá. Imagine o nosso herói, grande Micrinho, chutando uma bola. Então lá vai Micrinho, ripa na cholipa, pimba na gorduchinha, chutou a bola. Concorda que quando o pé chuta a bola, o pé aplica na bola uma força? Eu vou chamar essa força de ação. Agora, moçada, é só o pé que aplica força na bola? Não. Nossa experiência é que a bola também aplica força no pé. Tanto é que se o jogador pega o chute meio de mau jeito, ele pode machucar o pé seriamente. Correto? Então, àquela ação corresponde uma reação. Isaac Newton, percebendo isso, começou a ver um caso, outro caso, e mais um exemplo e outro, e chegou à seguinte histórica conclusão. A toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Veja bem, lá está no vídeo para você. Ação e reação têm o mesmo valor, correto? A mesma direção, veja aqui, a direção é horizontal, sentidos contrários. E um detalhe muito importante, pessoal, ação e reação aplicam-se em corpos diferentes, nunca no mesmo corpo. Veja que a ação está na bola, a reação está no pé. E por causa disso, elas nunca se anulam mutuamente. A ação e a reação nunca se equilibram. Por quê? Pois estão aplicadas em corpos diferentes. O desenho está muito bonitinho, só vai aqui o meu protesto contra a meia verde, né? Meia palmeirense, essa meia branca, meia corintiana. Mas tudo bem, pessoal, deixa para lá. E exemplos é o que não falta, pessoal. No vídeo para você, um outro exemplo. Vamos lá, no vídeo, um outro exemplo interessante. Todo mundo já brincou disso um dia? Pegamos aí um balão de aniversário, inflamos o balão e soltamos o balão. O balão sai zigue-zagueando pelo ambiente. Como é que funciona isso? As forças elásticas da borracha deformada tendem a fechar o balão. E quando isso acontece, o ar interno é ejetado para trás. Cada partícula de ar recebe uma forcinha para a esquerda aí no seu vídeo. E o que acontece? Há uma ação, correto, no corpo do balão para a direita, o que promove o movimento. Então, cada partícula de ar é acionada para a esquerda, né, agindo no corpo do balão em sentido contrário. E vamos agora colocar no vídeo para você um resuminho bonitinho das principais características da lei de Newton número 3, ação e reação. Então, no vídeo para você, ação e reação, lá está. As forças de ação e reação têm a mesma intensidade, sempre. A mesma direção, sentidos opostos, aplicam-se em corpos diferentes.
E por causa desse último motivo, elas nunca se anulam mutuamente. Veja a luta de karatê, hein? Um lutador age no outro, o outro reage no primeiro. Corpos diferentes, e dessa maneira as forças nunca se anulam, nunca se equilibram. Tudo bem? Gravou bem? Tá falado? Vamos então ao primeiro exercício da aula de hoje. Um exercício muito bonitinho, muito conceitual que eu preparei para vocês. No vídeo para você, o exercício número 1 de hoje. Lá está. O astronauta lost in the space, perdido no espaço, correto? Aqui nós temos um referencial cartesiano x, y e z. 3 eixos perpendiculares 2 a 2. O astronauta está inicialmente em repouso em relação àquele referencial. Ele está equipado com uma mochila, a famosa mochila espacial, que é dotada de jatos. Aqui um jato A, correto, que expele combustível sólido para baixo. Aqui um jato B, que expele combustível sólido para a esquerda. E lá um jato C, que expele combustível sólido para cima. Na mão ele tem um controle desses jatos. Tudo bem, o astronauta vai partir do repouso, vai acionar o sistema de jatos e deverá percorrer essa trajetória, pessoal. Veja no vídeo. 1, 2, 3, indicada. A pergunta é, veja bem, em que sequência ele deve acionar os jatos para descrever aquela trajetória? Tá? Qual a sequência em que os jatos devem ser acionados para ele descrever a trajetória mencionada? Falou? Então vamos lá. Lá está no vídeo para você. Primeiramente, ele deve subir. Então aciona o jato A. Ele parte do repouso e acelera verticalmente para cima. Tá? Veja que é como se fosse o foguete em lei da ação e reação. Certo? Ele aciona o jato A, combustível sobe para baixo e ele sobe. Mas acontece o seguinte, antes dele acionar o jato B para andar para a direita, ele tem que frear, né? Tem que frear, senão ele não faz a curva de 90 graus. Então ele aciona o jato C, tá? Freia, para, correto? E em seguida ele aciona o jato B e vai para a direita, correto? Então aquela trajetória é descrita se ele aciona os jatos na sequência A, C, D. O A para subir, o B para frear, e, aliás, o C para frear e o B para andar para a direita. Tudo bem? Falado? Passemos então ao exercício número 2, pessoal. Exercício número 2 da nossa aula de hoje. Lá está no vídeo para você. Veja bem, 2 bloquinhos, A e B, a massa de A é conhecida, 2 kg, a massa de B também, 3 kg. Entre A e B existe uma barra leve, peso desprezível. Falou? Eu vou empurrar o bloco B com uma força de 20 newtons horizontal para a direita. Não há nenhum atrito. O sistema é acelerado. Pessoal, primeira pergunta. Qual a intensidade da aceleração do sistema? Correto? Qual é o valor da aceleração? Então vamos ao cálculo. Eu vou aplicar a lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, para o conjunto A-B, como se fosse um corpo só. Quem é que empurra todo mundo? É F. Então F tem que ser a massa de A mais a massa de B, massa da barra não conta, massa desprezível, vezes a aceleração. A força é 20, massa de A 2, massa de B 3, vezes A, o que determina A igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Correto, pessoal? Agora, há uma segunda pergunta. No vídeo para você, lá está, a segunda perguntinha. Quanto vale a força de compressão na barra? Veja que a barra opera comprimida. Ora, eu isolei barra, isolei bloco B, isolei bloco A, quer dizer, representei os blocos individualizados, as partes do sistema separadas, para efeito de estudo. No bloco B, eu tenho a força F. D empurra a barra para a direita. A barra reage em B para a esquerda. Aí você tem um par de forças, ação-reação. A barra empurra A para a direita. A reage em A para a esquerda. Então, repare que a barra está sob compressão. Pessoal, eu posso analisar o bloco A e calcular a compressão do ponto de vista desse bloco. Quem é que empurra o bloco A para a direita? É a força C? Então, C tem que ser a massa de A multiplicada pela aceleração. A massa de A é 2, a aceleração é 4,
Então, do ponto de vista do bloco A, a força C de compressão na barra é 8 newtons. Agora, eu posso fazer o mesmo cálculo analisando o bloco B. No bloco B, veja bem, eu tenho duas forças horizontais, F para a direita, C para a esquerda. Como é que eu faço o cálculo? F menos C, quem empurra menos quem atrapalha, digamos assim, correto? F menos C é a massa de B vezes a aceleração, aplicando a segunda lei de Newton, né, o PFB, princípio fundamental. O F vale 20, C eu quero, né, a massa de B é 3, a aceleração é 4, daí eu tiro que C também vale 8 newtons. De maneira que tanto faz eu analisar pelo bloco A como pelo bloco B, o resultado é exatamente o mesmo. Falou, pessoal, a toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, mesma direção, sentido contrário. Ação e reação nunca se anulam porque estão aplicadas em corpos diferentes. Um abração para vocês, até a próxima vez.